Oi pessoal, hoje estamos aqui para falar de um pão caseiro super saudável, sem glúten e com baixo IG. Nós pegamos essa receita pela internet do Dr. Eric Berg, ele que recomendou e nós resolvemos testá-lo. Resolvemos porque esse médico ele é um famoso nutricionista e as coisas que ele diz são bem viáveis. Então nós resolvemos ver se o pão dá certo. E deu certo, olha aí como ele ficou. Ele ficou bem fofinho e saboroso. Ok, vamos começar nosso pão pelos ingredientes secos. Em uma tigela, colocamos uma xícara de chá de farinha de amêndoa. Como todos os ingredientes desse pão, essa farinha é boa para quem tem intolerância a glúten. O segundo item é uma xícara de araruta, polvilho de araruta. E como aqui é um pouco difícil de encontrar o polvilho de araruta, nós usamos o polvilho doce. Afinal, as duas são raízes, né? A mandioca e a araruta. O nosso terceiro ingrediente seco é a farinha de coco, tá? Coconut flour. Para essa farinha, a gente vai usar só 1/3 de xícara de chá, mas é o suficiente para dar um sabor delicioso para o nosso pão. E agora, 1 colher de chá de sal. Vamos preparar agora os ingredientes úmidos. Você vai precisar de 1 xícara e 1/4 de água morna, tá? Não pode ser quente, não pode ser fria, porque aí você vai colocar o fermento. Dentro dessa água você vai colocar 2 colheres de chá de fermento desidratado, fermento para pão desidratado, o que corresponde a um saquinho daquele de 7 gramas. E 2 colheres de chá de maple syrup. Aqui no Brasil você pode usar um mel mesmo, um mel que vai dar o mesmo efeito, porque o que você precisa ali é do açúcar para fazer o fermento crescer, tá? Maple syrup a gente usa aqui. Mexa bem esses ingredientes e deixa eles descansando por 10 minutos e você vai ver uma mágica que vai acontecer aí. O fermento vai começar a soltar umas bolinhas e vai ficar assim, olha. Forma uma espuma por cima, porque ele absorveu o açúcar e formou a espuma. Essa fermentação que vai fazer o seu pão crescer. Agora, dentro dessa fermentação, nós vamos colocar o que deveria ser o ovo, mas esse pão não tem ovo. Então a gente vai colocar 2 colheres de sopa de psyllium husk e 1,5 colher de sopa de chia. Vamos misturar bem os 3 ingredientes que estão aqui e deixá-los descansando por 3 minutinhos. Esse descanso é bom porque vai fazer com que esses 3 ingredientes juntos se transformem num tipo de uma gelatina, que vai ser essencial para o nosso pão. Olha, é assim que tem que ficar no final dos 3 minutos, bem gelatinoso. Vamos misturar bem as 3 farinhas junto com o sal, bem misturadinhos, e colocar por cima a nossa mistura com o psyllium, com a chia, o fermento e o maple syrup ou mel, como você quiser. E com uma espátula você vai agregar os ingredientes secos aos ingredientes úmidos e formar uma massa bem homogênea. Agora que está tudo bem misturadinho, nós vamos meter a mão na massa. Vamos sovar um pouquinho essa massa. Nossa, é uma massa muito boa, olha isso. Não gruda nas mãos e é macia de se mexer, consistente, ela fica aglomerada. Muito boa a experiência, viu, de fazer essa massa. Você não precisa ficar colocando farinha para a massa soltar das mãos, sabe? Vamos cobrir a massa com um plástico filme, bem direitinho, e colocar dentro de um forno desligado por 1 hora para que cresça e que dobre de tamanho. Não precisa ser 1 hora, você que vai observar.
Pronto, depois de 1 hora crescendo, ela dobrou de tamanho e agora nós vamos trabalhar. Nossa, a massa é muito boa, é super macia, não gruda nas mãos. Nós vamos fazer os pãezinhos com essa massa, vamos lá. Vou separar 1/3 da massa e vamos moldar dentro de uma forminha pequenininha untada, para ver como é que fica depois de pronta. Olha, deu certinho. E depois de pronta dentro de uma forma, né? Como é que é o resultado? Vamos fazer uns riscos aqui e com essa outra massa nós vamos fazer 2 pães, vai? Vamos fazer 2 pães pequenos. Cortar no meio, fazer um pãozinho retangular assim, ó, 2 pãezinhos retangulares assim. Não precisa sovar muito, só moldar e pronto. Ela já tá pronta para ir pro forno, segundo o Dr. Berg. E a outra também. Agora vamos fazer uns riscos, uns cortes em cima da massa para ficar mais bonitinho quando ficar pronto, né? Colocamos dentro da forma e vamos pincelar com gema bem batidinha. Gema bem batidinha vai dar um brilhinho especial pro nosso pão. Agora vai pro forno quente, aquecido a 200 graus por mais ou menos 50 minutos. 45, 50 minutos, leva bastante tempo. Olha só que bonito que ele ficou, ó. Douradinho. Não é que esse dentro da forminha ficou uma gracinha, olha isso. Parece uma forma grande, mas é tão pequenininha. Olha como ele fica por dentro. Ele fica macio, fica consistente, macio. Com uma manteiga ele fica bem gostoso, né, Magui? Vamos experimentar com a manteiguinha. Ele é bem fácil de cortar, não é cascudo. Tem uma consistência boa, olha isso, uma maciez. Olha que gostoso. Vamos dar um zoom para ver como fica por dentro. Olha só, olha a consistência, dá para perceber, né? Espero que vocês tenham gostado da receitinha do pão e nos vemos na próxima receita. Não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal. Beijo!